Você já imaginou entrar em um corpo d'água e descobrir que é impossível afundar? Imagine-se na beira de um lago vasto e cintilante, sob um sol que queima com intensidade ancestral. Você entra na água, sentindo-a estranhamente escorregadia e pesada contra sua pele. Dá mais alguns passos, inclina-se para trás, e então acontece. Em vez de submergir, seu corpo é instantaneamente empurrado para a superfície. Você está flutuando, sem esforço, como uma rolha boiando nas ondas. Tenta se empurrar para baixo, chutar as pernas, forçar a descida, mas a água resiste com uma força invisível e poderosa. É uma sensação que desafia todas as suas experiências com a água, quase mágica. Por que este lugar possui um poder tão estranho? Qual é o segredo escondido nessas águas? Essa experiência surreal é realidade diária para milhares de visitantes do Mar Morto. Eles vêm de todos os cantos do mundo não apenas para vê-lo, mas para senti-lo. A imagem icônica, uma pessoa reclinada na água, lendo um jornal casualmente, totalmente sustentada pelo líquido denso. Cena que despertou curiosidade por séculos, uma maravilha natural que parece quebrar as leis da gravidade. A paisagem contribui para uma atmosfera de outro mundo. Um silêncio que parece se estender por milênios. A principal razão para a incrível flutuabilidade do Mar Morto e sua salinidade extrema. A água aqui é incrivelmente rica em sal e outros minerais dissolvidos. Para colocar em perspectiva, a maioria da água do oceano em todo o mundo tem uma salinidade de cerca de 3,5%. Isso significa que para cada litro de água do mar, há cerca de 35 gramas de sal. O Mar Morto, no entanto, ostenta uma salinidade impressionante de mais de 34%, tornando-o quase 10 vezes mais salgado que o oceano. Essa imensa concentra cal de sólidos dissolvidos torna a água muito mais densa do que a água doce comum, ou mesmo a água do mar Padrão. Para entender a densidade, imagine um experimento simples. Se você colocar um ovo fresco em um copo de água da torneira comum, ele afundará direto para o fundo. Agora, imagine que você começa a dissolver grandes quantidades de sal nesse mesmo copo de água. À medida que você mistura o sal, a massa da água aumenta dentro do mesmo volume, tornando-a mais densa. Se você adicionar sal suficiente, algo notável acontece. O ovo começará a subir do fundo e flutuar na superfície. A água se tornou mais densa que o ovo, e agora é capaz de suportar seu peso. Isso é precisamente o que acontece com o corpo humano no Mar Morto. Nossos corpos são naturalmente menos densos que sua água hipersalina, então somos empurrados para cima. Esse empurral para cima e uma forca conhecida como empuxo. De acordo com o princípio de Arquimedes, a forca de empuxo exercida sobre um objeto submerso em um fluido é igual ao peso do fluido que o objeto desloca. Como a água do Mar Morto é tão pesada e densa, você não precisa deslocar muito dela para criar uma forca de empuxo igual ao peso do seu próprio corpo. Uma pequena parte do seu corpo submersa é suficiente para deslocar um peso maciço de água, que por sua vez o empurra para cima com imensa forca. E por isso que você flutua tão alto na água, com grande parte do seu corpo permanecendo completamente acima da superfície. E pura física, mas parece um encantamento. A sensação é diferente de flutuar em uma piscina ou no oceano, onde você precisa fazer pequenos movimentos constantes para manter a cabeça acima da água. No Mar Morto, o suporte é constante e absoluto. Você pode deitar-se, relaxar todo o corpo e simplesmente flutuar. Não exige nenhum esforço. Na verdade, tentar nadar normalmente é incrivelmente difícil e desajeitado. A densidade da água dificulta o movimento dos membros através dela, e a flutuação torna quase impossível colocar o corpo em uma posição adequada para nadar. A água insiste que você relaxe, se entregue ao seu poder e apenas flutue. E uma lição de física entregue da forma mais direta e memorável possível. O Mar Morto não é apenas uma curiosidade geológica e um lugar mergulhado na história humana. Suas margens testemunharam a ascensão e queda de impérios e o nascimento de religiões. Por milênios, ele foi conhecido por muitos nomes, incluindo Mar Salgado, Mar de Sodoma, Mar Oriental. Textos antigos, incluindo a Bíblia, fazem inúmeras referências à região. E famosamente associado à história bíblica de Sodoma e Gomorra, cidades que teriam sido destruídas por Deus por sua maldade. Algumas teorias sugerem que essas cidades estavam localizadas perto das margens do sul do lago. Suas ruínas agora perdidas no tempo e na paisagem mutante, adicionando um profundo mistério à área. As civilizações antigas estavam bem cientes das propriedades únicas do lago, muito antes que a ciência moderna pudesse explicá-las. Egípcios usavam asfalto do Mar Morto em mumificação. Nabateus controlavam e lucravam com esse comércio. Flávio Joséfo escreveu sobre a flutuabilidade da água, observando que o general romano Vespasiano testou o lago jogando prisioneiros que não sabiam nadar, apenas para vê-los flutuar. Cleopatra teria reconhecido o valor terapêutico dos minerais e da lama,
estabelecendo fábricas de cosméticos e produtos farmacêuticos ao longo das margens. Ao longo da história, o Mar Morto foi considerado um lugar de cura e rejuvenescimento. Pessoas viajavam em busca de alívio para várias doenças, particularmente psoriase e problemas nas articuláceas, como artrite. Eles cobriam seus corpos com a lama escura e rica em minerais e mergulhavam nas águas salinas. Essa tradical continua até hoje, com spas e clínicas modernas alinhando a costa. A combinação de fatores, composical mineral única da água, ar com baixo teor de alergenos e radiacal ultravioleta reduzida devido à baixa elevacal, cria um ambiente terapêutico que atrai turistas de bem-estar de todo o mundo. Talvez a descoberta mais significativa tenha sido a dos manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran. Esses pergaminhos, incluindo algumas das cópias mais antigas da Bíblia hebraica, ofereceram uma janela inédita para a história do judaísmo e do cristianismo primitivo. O clima seco os preservou por mais de 2 milênios. Essa descoberta transformou o Mar Morto de uma mera maravilha natural em um local de imensa importância histórica e religiosa. Embora muitas vezes simplifiquemos a explicação para apenas sal, a composição química do Mar Morto é muito mais complexa e única do que a de qualquer oceano. A água oceânica padrão é composta por cerca de 85% de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha comum. Em contraste marcante, o coquetel mineral do Mar Morto é dominado por outros sais. O cloreto de sódio representa apenas cerca de 30%. A maioria dos seus sólidos dissolvidos é composta por cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio. Essa mistura incomum de minerais confere à água seu sabor amargo e sua textura famosa por ser oleosa, quase escorregadia na pele. Este perfil mineral único é resultado da configuração geológica, uma bacia profunda alimentada principalmente pelo Rio Jordão. No entanto, não tem saída. Por milhares de anos, a água entrou carregando minerais, e o calor intenso evaporou o líquido, deixando os sais para trás. Estudos recentes exploraram nascentes subaquáticas que liberam salmouras ricas em minerais diretamente no leito do lago. A alta concentração de minerais específicos, particularmente magnésio e brometo, é considerada responsável por alguns dos efeitos terapêuticos. O magnésio tem efeito relaxante no sistema nervoso. O brometo tem uma influência calmante. O ar na bacia do Mar Morto também é enriquecido com esses minerais, criando um ambiente natural redutor de estresse. Essa alta salinidade também é a razão para o morto em seu nome. O ambiente é hostil para peixes ou grandes plantas, mas não está sem vida. Existem bactérias e arqueias halófilas, além de algas microscópicas adaptadas. Geólogos estudam camadas de sedimento que registram a história climática, incluindo secas e inundações antigas. Núcleos funcionam como um arquivo natural. Biólogos investigam extremófilos cujos mecanismos de sobrevivência podem inspirar aplicações em medicina e biotecnologia. Formas de vida minúsculas e resilientes provam a adaptabilidade da natureza. Apesar de sua presença antiga e duradoura, o Mar Morto enfrenta agora uma ameaça moderna e urgente. Está encolhendo rapidamente. Nas últimas décadas, seu nível de água tem diminuído a uma taxa alarmante, de mais de 1 metro por ano, antes e depois da queda dramática do nível da água. A linha da costa está recuando, deixando planícies de lama incrustadas de sal. Hotéis que antes tocavam a água, agora estão a centenas de metros, conectados por longas passarelas e serviços de transporte. Esse declínio dramático não é um ciclo natural, é consequência direta da atividade humana. Um sinal de alerta de um ecossistema em apuros. A principal causa é o desvio de água do Rio Jordão. Países da região desviaram parte significativa do fluxo para a agricultura e água potável. O que era um rio caudaloso virou um fio d'água. Com sua artéria principal obstruída, o lago é privado de sua seiva vital. A alta evaporação natural continua inabalável. O lago perde mais água do que recebe. Uma consequência visível do encolhimento é a proliferação de dolinas. À medida que o nível cai, água subterrânea doce se infiltra e dissolve camadas subterrâneas de sal, antes protegidas pela água salina. Quando o teto cede, o solo desaba sem aviso, criando enormes dolinas. Estradas, edifícios e plantações de tamareiras foram engolidos, ameaçando infraestrutura, agricultura e segurança humana. O encolhimento é uma catástrofe ecológica e econômica em formação. À medida que o nível cai, a salmoura fica mais extrema, alterando o equilíbrio químico e potencialmente afetando extremófilos. Turismo e extração de minerais enfrentam desafios conforme a composição muda e as praias recuam. O Mar Morto é um patrimônio natural compartilhado, e seu lento desaparecimento tem implicações de longo alcance. Diante da iminente extinção dessa maravilha natural, cientistas, engenheiros e governos têm se esforçado para encontrar uma solução. A proposta mais ambiciosa é a transferência de água Mar Vermelho-Mar Morto. A ideia prevê um oleoduto ou canal de quase 200 quilômetros, do Golfo de Aqaba até o Mar Morto.
bombear água do mar para estabilizar o nível, gerar energia hidrelétrica pela diferença de elevação e dessalinizar parte da água para consumo. Contudo, o projeto tem controvérsias e riscos potenciais. A água do Mar Vermelho é quimicamente diferente. Misturá-la pode gerar reações imprevisíveis, inclusive grandes depósitos de gesso que tornariam a água leitosa. Há temores de introdução de micro-organismos que perturbem o ecossistema de extremófilos. O enorme custo e a logística política entre nações causaram atrasos. Muitos especialistas defendem atacar a causa raiz, a falta de afluxo do Rio Jordão, por meio de acordos de compartilhamento de água e liberação controlada de fluxo, investimentos em irrigação por gotejamento, reuso de águas residuais e educação pública para reduzir consumo doméstico. Soluções menos dramáticas, porém potencialmente mais sustentáveis e corretas para o ambiente. O futuro do Mar Morto está em jogo, entre grandes ambições de engenharia e a necessidade prática de conservação. Flutuar no Mar Morto é experimentar um momento de profunda conexão com o poder e a fragilidade do nosso planeta. Enquanto você está suspenso em sua superfície, olhando para o vasto céu do deserto, as preocupações da vida parecem se dissolver. Você está flutuando no ponto mais baixo da Terra, em um corpo d'água que viu profetas antigos e turistas modernos. Esta água preservou segredos em pergaminhos e tem sido fonte de cura e conflito por milênios. É uma lição viva de densidade, salinidade e gravidade. E ainda assim, a sensação guarda um elemento de magia. No entanto, este momento é tingido por melancolia. A costa em recuo e as dolinas são cicatrizes visíveis. A própria água que o sustenta está desaparecendo. No final, o Mar Morto é um espelho, reflete o céu árido e o estado do nosso relacionamento com a natureza. Suas águas levantam nossos corpos, mas sua situação pesa na consciência coletiva. Somos visitantes que consomem ou guardiões que preservam? Flutuar aqui é ser abraçado pelo passado, viver um momento fugaz de magia e encarar responsabilidades urgentes do futuro. É uma experiência que fica com você muito depois que o sal foi lavado. Você não afunda aqui. E a verdade é que não podemos deixar esta maravilha afundar no esquecimento. Se este vídeo te surpreendeu, ajude a espalhar esta história. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.